Senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Senado. Muito já se disse, mas ainda não se disse tudo. Hoje, o Brasil se vê às voltas com a Operação Lava Jato, que abala as estruturas da nossa República. Nossas instituições se veem questionadas na medida em que estão sendo exibidos publicamente os laços ilícitos entre grandes empreiteiras, dinheiro público e políticos. Agora, senhores senadores, há paralelos claros entre o que acontece hoje no Brasil e aquilo que se deu na década de 90 na Itália, com a Operação Mãos Limpas. É preciso expor esses paralelos para que consigamos transformar o sistema político brasileiro ao mesmo tempo em que evitemos eventuais equívocos cometidos pelos italianos. Como se recorda, na Itália, o processo se iniciou com o envolvimento de 900 pessoas. Posteriormente, esse número alcançou cerca de 5.000 investigados, sendo que 152 eram parlamentares. Além disso, um governo do socialista Bettino Craxi veio abaixo, bem como se encerrou a carreira de várias lideranças políticas tradicionais, sendo as mais conhecidas de Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani, da Democracia Cristã. Além disso, os principais políticos italianos do pós-Segunda Guerra e socialista e a Democracia Cristã desapareceram em consequência das investigações policiais e judiciais da Operação Mãos Limpas. De maneira algo similar, senhores senadores, com o que se dá agora no Brasil. As mãos limpas ocorreram após longa inação dos poderes constituídos. O que seria questão política acabou por se transformar em tema policial. Esta é uma lição importante que devemos aprender. A inabilidade de mudar ou de compreender a vontade popular são elementos que colaboraram para a falência do sistema político italiano durante a Operação Mãos Limpas. As investigações desnudaram a associação nefasta que havia se estabelecido na sociedade daquele país entre grupos criminosos, caso da máfia, grupos políticos, secretos inclusive, e políticos eleitos. Convenhamos, senhoras e senhores senadores, que há uma certa relação com o que aconteceu aqui no Brasil. Em ambos os casos, presencia-se a combinação nefasta entre omissão, beneficiários indevidos de dinheiro público, cartéis de empresas e partidos políticos. Em ambos os casos, aqui no Brasil e lá na Itália, é bastante sintomático que ambas as operações relacionam-se com a ideia de limpeza. Na verdade, o nome de ambas as operações envolve a defesa dos mesmos princípios, a necessidade de se depurar o sistema político, retirar a sujeira acumulada e oferecer ao país um novo começo. O que aconteceu na Itália foi algo aterrador. Para que possamos ter uma ideia dos devidos e dos conhecidos desvios éticos que havia naquele país, tomo a liberdade de citar aqui confissão do ex-primeiro-ministro italiano Bettino Craxi, investigado pela Operação Mãos Limpas, e que para não ser preso, fugiu para a Tunísia,
Vejamos, pois, o que ele disse a respeito do cenário italiano. Confissão do ex-primeiro-ministro Bettino Craxi. Os partidos políticos têm sido o corpo e a alma das estruturas democráticas. Infelizmente, é usualmente difícil identificar, prevenir e remover áreas de infecção na vida dos partidos. Mas, abaixo da cobertura do financiamento irregular dos partidos, casos de corrupção e extorsão floresceram e tornaram-se interligados. O que é necessário dizer é que, de todo modo, todo mundo sabe, é que a maior parte dos financiamentos da política é irregular ou ilegal. Os partidos e aqueles que dependem da máquina partidária, grande, média ou pequena, de jornais, de propaganda, atividades associativas ou promocionais, têm recorrido a recursos adicionais irregulares. Se a maior parte disso deve ser considerada pura e simplesmente criminosa, então a maior parte do sistema político é um sistema criminoso. Eu não acredito que exista alguém nessa casa que seja responsável por uma grande organização que possa ficar em pé, negar o que digo. Cedo ou tarde, os fatos farão dele um mentiroso. Não sou eu quem disse. Foi o primeiro-ministro Bettino Craxi, numa confissão durante o processo. Este era o cenário político italiano. Em que medida, senhores senadores, essas palavras se adaptam ao que ocorre no Brasil? Essas palavras foram extraídas de um artigo publicado pelo magistrado Sérgio Moro, escrito em 2004, portanto, há 11 anos. O mesmo magistrado que hoje preside o processo Lava Jato. Falava ele, na época, a respeito da Operação Mãos Limpas. Na Itália, o processo durou 11 anos. Esperamos que aqui não chegue a tanto, que talvez um terço desse período seja suficiente para a investigação e responsabilização penal dos envolvidos. Essa é uma lição que devemos aprender com os italianos. O esgarçamento do tecido político e social se agrava, no entanto, com a demora na apuração dos fatos. Existe ainda, senhores senadores, outra lição muito importante. Casos de abuso envolvendo o poder público constituem-se com frequência na morte dos governos. Lembro aqui alguns exemplos. O primeiro é o do presidente americano Richard Nixon, pego no escândalo de Watergate, ao extrapolar de sua prerrogativa presidencial, quando vários membros de sua equipe foram flagrados espionando ilegalmente lideranças políticas adversárias. Da mesma maneira, neste rol, o Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, viu sua legitimidade abalada em razão da maneira como a corrupção acabou por ser vista como algo imbricado ao seu governo. Isto acabou por levar à perda de apoio político e à consequente derrubada da monarquia no Irã. Um terceiro exemplo se deu nas Filipinas, na década de 80. O casal Ferdinando e Imelda Marcos acabou por se transformar em símbolo do descaso com o dinheiro público. As imagens dos milhares de pares de sapatos de Imelda tornaram-se marco do quanto o poder corrompe. Mais recentemente, e mais próximo do Brasil, temos o caso do ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, que se encontra hoje preso desde novembro de 2014, suspeito de crimes de corrupção, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Seus crimes
seriam de pelo menos 20 milhões de euros. No Brasil, também temos antecedente conhecido. Senhora Presidente, a utilização ilícita ou viciada de cargos públicos corrói a lisura da administração pública com o consequente prejuízo social. É o que temos. Por outro lado, a corrupção, mundo afora, acaba por induzir a mudança de costumes e a renovação política. Isto foi o que aconteceu na Itália. Senhores senadores, não queremos aqui pregar a queda de um governo, mas fazer uma advertência. Nesse momento ainda nos cabe sugerir, aconselhar, propor e insistir. É preciso ouvir o povo brasileiro que está nas ruas. É preciso ouvir o que dizem. Cabe ao governo federal mudar prioritariamente. Prioridade 1, mudar a política econômica, admitir erros e, sobretudo, limpar a casa e se afastar dos que praticam malfeitos. Não pode existir dúvida de que a sociedade repudia a corrupção. Isso se mostra evidente nas pesquisas de opinião, indicadores que em todas as regiões do país, pelo que se lê hoje nos jornais, em todas as camadas de renda, mais de 50% dos brasileiros consideram o atual governo ruim ou péssimo. Em conclusão, senhora Presidente, a Operação Mãos Limpas nos deixou muitas lições. Uma delas é que a omissão é imperdoável e a mudança deve ser levada adiante com coragem e ousadia. Que a Operação Lava Jatos seja seguidora desse caminho e transforme o Brasil. É o que sonhamos e precisamos. Obrigado. Senador, me permite uma parte, senador? Com muito prazer, senador Cristóvão. Senhor Lazier, em primeiro lugar, muito oportuno o assunto que o senhor trouxe comparando o Lava Jato com as mãos limpas na Itália. E na Itália, pagaram preço os que foram considerados culpados. Um homem da estatura de um ex-primeiro-ministro, a respeitabilidade que tinha e que teve que sair do país corrido para a Tunísia, onde eu acho até que morreu alguns anos depois. Morreu na Tunísia. Não é isso? Então, eu acho que foi um belo exemplo. Segundo, muito oportuno que o senhor traga isso no dia em que a presidenta Dilma lança um pacote anticorrupção, que eu ainda não tive tempo de mergulhar, analisar com cuidado. Mas, aparentemente, senador Ferraço, não traz grandes novidades, não. A impressão que fica é que ela traz apenas aquelas velhas ideias que tinham antes de algumas prevenções, como, por exemplo, a ficha limpa, que nem foi de origem do governo. Ela, por exemplo, não traz medidas de prevenção, como a nomeação de certos cargos ser feita com base em editais para procurar grandes cargos, em vez de ser nomeado apenas por decisão partidária. Ela não traz o uso da ABIN ou outros sistemas de informação para ficar informados. Aliás, devo dizer que me surpreende que a ABIN não sabia do que acontecia na Petrobras. E me surpreenderia mais ainda se soubesse e não tivesse informado a presidente. E ainda mais se soubesse, tivesse informado e a presidente não tivesse tomado medidas. Eu creio que falta pensar-se um pouco nesse sentido. Eu não vi, por exemplo, a eliminação cuidadosa do aparelhamento das estatais, que colocam pessoas vinculadas a políticos, vinculadas a eleições, e que já chega ali com uma tentação muito grande para caírem na corrupção. Eu creio que foi um pacote, pelo que eu vi até aqui, é cedo, ainda não mergulhei fundo, que merece mais estudos nossos. E eu até o convido, no mesmo partido, para juntos, de repente, trabalharmos uma proposta alternativa
a essa que a presidente lançou hoje. Mas, de qualquer maneira, parabéns pela comparação, por lembrar que é possível, sim, levar avante um projeto de mãos limpas no Brasil também. Muito obrigado pela contribuição, senador Cristóvão. Esperamos que não precisemos tanto tempo como com a chamada Manipulite da Itália. Lá houve 10 a 11 anos. Tomara que aqui consigamos fazer a depuração, quem sabe lá, 3 ou 4 anos. Mas não vai ser assim tão rápido. Ainda ouvi uma declaração do Dr. Janot dizendo que o tempo jurídico não é o mesmo tempo político, mostrando que as investigações demoram muito mais do que os brasileiros querem. E com relação ao projeto da presidente, da lei anticorrupção, esse projeto poderia vir daqui a 10, 15, 20 dias. Antes deveria ter vindo um projeto de grandes mudanças na política econômica. É isso que os brasileiros estão pedindo. Só uma coisa, senadora. Eu acho que o tempo jurídico, de fato, não pode ser o político, mas também não pode ser o tempo geológico, como às vezes termina sendo. É o que todos nós esperamos. Obrigado, senhora.